Nessa semana, na novela Amanhã é para Sempre, Gonçalo descobre toda a verdade sobre Bárbara e Artêmio. Aníbal é desmascarado por Priscila. Saiba como terminará os vilões, Artêmio, Camilo, Adriano e Bárbara. E não acaba por aí. Será que Fernanda perdoa o Eduardo e eles serão felizes? Você ficará sabendo disso e mais a partir de agora no resumo semanal da última semana, de 4 a 8 de julho, da novela Amanhã é para Sempre. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei se você gosta da novela. Segunda-feira, 4 de julho. Fernanda pergunta a Lovely por que Liliana chamou de Vênus. Eduardo conta a Artêmio tudo que sofreu e que teve uma infância solitária. Ele acusa Artêmio de ser seu verdadeiro inimigo e responsável por seu sofrimento. Vênus confessa a verdade a Fernanda sobre seu nome verdadeiro. Steve conta a Fernando por que fizeram Vênus se passar por Lovely. Gonçalo descobre que Camilo foi transferido para o presídio masculino de segurança máxima. Eduardo diz a Artêmio que Liliana foi a única que não se deixou enganar pela identidade de Franco Santoro. Artêmio pede que Eduardo siga mantendo sua falsa identidade até que recuperem a Aurora. Eduardo liga para Fernanda e conta que a Aurora desapareceu. Fernanda se surpreende. Jacó e Lúcio levam comida à Aurora. A Aurora pergunta a eles se foi Adriano quem mandou eles a sequestrarem. Eles não respondem nada. Bárbara está desesperada e implora que Franco a ajude para encontrar a Aurora. Santiago se reencontra com Liliana. Eles se abraçam e se emocionam. Franco diz a Bárbara que quer ajudar, mas que tem condições. Ele diz que a primeira condição é que ela deixe a Aurora decidir sua vida e que siga vivendo na fazenda como esposa de Gonçalo. Bárbara aceita as condições de Franco. Ele diz a Bárbara que suspeita que Adriano possa estar por trás do sumiço de Aurora. Gonçalo diz a Bárbara e a Franco que Liliana foi resgatada e que Santiago voltou. Ele está muito feliz e Bárbara finge alegria. Fernanda revela a Santiago que Bárbara levou a Aurora, mas que não sabem onde a moça está. Santiago se surpreende, diz que é capaz de matar a hiena caso a Aurora não apareça. Bárbara sofre por não saber o paradeiro da filha. Fernanda acalma Santiago. Fernanda leva Liliana na casa de Jacinta e Margarida. Todos se abraçam felizes. Franco pede que Santiago se acalme, pois terão que esperar o sequestrador de Aurora entrar em contato. Gonçalo suspeita que Bárbara o trai. Bárbara mente a Gonçalo, dizendo que está saindo bastante, pois tem suspeita de câncer de mama. Jacó liga para Bárbara e combinam de se verem para falar de Aurora. Santiago, Fernanda e Eduardo chegam à conclusão que Adriano é o responsável pelo sequestro de Aurora. Lúcio se reúne com Bárbara para fazerem um acordo. Adriano liga para Lúcio e manda ele dizer a Bárbara para ir o ver na prisão. Liliana se diverte na casa de Jacinto com Margarida e Marina. Na fazenda, Santiago surpreende Bárbara e parte para cima dela. Ele exige que ela diga onde está a Aurora. Furioso, Santiago quase agride a hiena, mas é impedido por Fernanda e Franco. Bárbara diz a Franco que quando recuperar a Aurora vai levá-la para muito longe. Franco diz a Bárbara que o pacto deles acabou. Santiago grita para Gonçalo que o filho de Aurora é seu e que Camilo abusou dela. Bárbara vai na delegacia e denuncia Camilo por haver abusado de sua filha. Eduardo diz ao Padre Bosco que Artêmio já sabe que ele é Eduardo Juarez e que a qualquer momento pode morrer. Artêmio dá ordens para seguirem Eduardo e que quando ele mande, eles o matem. Terça-feira, 5 de julho. Santiago diz a Fernanda que tem vontade de ir na prisão e quebrar a cara de Adriano por ter sequestrado a Aurora. Tomásia diz a Fernanda e Santiago que Macário faleceu. Fernanda e Santiago se surpreendem. Padre Bosco diz a Eduardo que cada dia que passa ele corre mais perigo. Eduardo diz ao padre que já não teme mais a morte. Ele diz que a única coisa que tem medo é Fernanda não o perdoar quando saber sobre sua verdadeira identidade. Tomásia diz a Fernanda e Santiago que no dia que Macário morreu, Bárbara foi na casa de campo. Fernanda suspeita que Bárbara matou o senhor.
Padre Bosco diz a Eduardo que se sente culpado por todas as desgraças que passaram. Ele diz que deveria ter contado tudo para Gonçalo sobre as maldades de Bárbara. Fernanda e Santiago planejam investigar e denunciar Bárbara pela morte de Macário. Bárbara vai no presídio e tenta negociar com Adriano. Adriano coloca condições para liberar Aurora. Padre Bosco também vai na prisão para poder falar com Adriano. Eduardo diz a Fernanda que Padre Bosco foi na prisão para conversar com Adriano. Fernanda diz a Eduardo que Bárbara matou Macário, o caseiro da casa de campo. O advogado informa Gonçalo que Camilo foi denunciado por Rebeca Sanches, a mãe de Aurora. Gonçalo sofre um infarto. Fernanda teme que Camilo seja colocado em liberdade e se encontre com Santiago. Florzinha liga para Fernanda e diz que seu pai sofreu um infarto. Fernanda se desespera e vai para o hospital. Padre Bosco pergunta a Adriano onde está Aurora. Adriano pede ao Padre Bosco que ele peça a Fernanda para ir o visitar para dizer o paradeiro de Aurora. Depois, Adriano diz a Bárbara que Padre Bosco veio tentar negociar com ele. Bárbara suplica que Adriano não entregue Aurora para os Elizalde. O advogado diz a Fernanda o que houve com Gonçalo. Fernanda descobre que Rebeca, Bárbara, denunciou Camilo. Lúcio tenta bater em Aurora, mas Jacó o impede. Bárbara descobre sobre o infarto de Gonçalo e torce que ele morra. Fernanda visita o pai. Bárbara pede ajuda para Artêmio para recuperar Aurora. Ela revela ao pilantra que Gonçalo sofreu um infarto. Artêmio diz que chegou a hora do golpe final. Padre Bosco liga para Eduardo e diz que quer o ver, e Fernanda também. Bárbara visita Gonçalo e tem intenção de matá-lo. Gardênia a surpreende e impede a maldade da hiena. Depois, Gonçalo fica sozinho e Artêmio entra no quarto do hospital. Artêmio confessa a Gonçalo que os dois são irmãos por parte de pai. Gonçalo fica surpreso. Padre Bosco informa Fernanda e Eduardo sobre a exigência de Adriano. Artêmio conta toda a sua história para Gonçalo. Ele confessa que foi ele quem sequestrou Liliana. Diz que Bárbara matou Montserrat e manipulou toda a sua vida durante esses 15 anos. Artêmio diz que Bárbara foi sua e que seu verdadeiro nome é Rebeca Sanches. Gonçalo fica chocado. Quarta-feira, 6 de julho. Artêmio revela todos os segredos e maldades que cometeu contra a família Elizalde. Ele diz que Liliana foi internada como louca, sendo que não estava. Artêmio diz que Eduardo jamais quis se aproveitar de Fernanda e que tudo não passou de uma mentira de Bárbara. Ele diz que Soledade e o Padre Bosco eram os únicos que conheciam sua existência. Artêmio ainda revela a Gonçalo que Bárbara matou seus pais queimados quando era criança e que foi sua. Bárbara liga para Fernanda e diz que quer fazer um acordo com ela para recuperar Aurora. Artêmio diz a Gonçalo que ele e Bárbara são os pais de Aurora. Ele revela que Franco Santoro é Eduardo Juarez e que vai matar ele. Gonçalo sofre um novo infarto. Artêmio sai do quarto e fica cara a cara com Santiago. Artêmio diz: "Lamento por seu pai. O próximo a morrer será o Franco Santoro." Bárbara diz a Fernanda que devolve as ações da empresa para ela, em troca dela convencer Adriano a devolver a Aurora. Santiago liga para Fernanda e diz que o pai deles está morrendo. Fernanda diz a Bárbara o que está acontecendo e ela deseja sua morte. Todos se reúnem no hospital esperando notícias de Gonçalo. O doutor informa que Gonçalo passará por uma cirurgia para poder salvar sua vida. Padre Bosco e todos rezam pela vida do senhor Elizalde. Liliana sente um mau pressentimento. Aníbal pede ao advogado que transfira a herança que Gonçalo deixou para seu filho. O advogado diz que isso não é possível agora. O doutor informa a todos que a cirurgia foi um sucesso e que Gonçalo vai se recuperar. Todos ficam felizes, exceto Bárbara. Santiago conta a Fernanda que Artêmio esteve ali no hospital e foi o culpado pelo infarto do pai deles. Ele diz que Artêmio disse que o próximo que vai morrer é Franco. Fernanda fica surpresa. Fernanda diz a Eduardo que só quer mais 2 favores dele: que a leve para ver Artêmio bravo e que depois desapareça, pois Artêmio o quer matar. Artêmio diz a Bárbara que vai ir negociar com Adriano.
Fernanda vai no presídio ver Adriano. Fernanda revela a Adriano que Aurora é filha de Bárbara. Adriano decide se vingar de Bárbara fazendo mal para Aurora. Fernanda conta a história de Artêmio Bravo e sua vingança contra sua família para Adriano. Ela acaba convencendo Adriano que lhe entregue a Aurora. Adriano diz que vai liberar a Aurora e vai deixá-la na fazenda Elizalde. No presídio, Santiago conversa com Camilo por telefone. Ele enfrenta o irmão por ter abusado de Aurora. Camilo revela que abusou de Aurora por ordens de Bárbara. Camilo fica chocado ao descobrir que Bárbara é mãe de Aurora e que matou sua mãe. Artêmio liga para Bárbara e ordena que ela mate Gonçalo. Por ordens de Artêmio, Adriano leva uma surra na prisão. Fernanda e Eduardo vão na casa de Artêmio. Fernanda enfrenta o infeliz e reclama pelas maldades que fez. Artêmio diz que os Elizaldes são miseráveis e que só falta algo para concluir sua vingança, que é recuperar a Aurora. Os cúmplices de Artêmio chegam no esconderijo que a Aurora está, mas já não a encontram. Lúcio sequestra a Aurora e a leva para outro local. Bárbara visita Gonçalo no quarto do hospital para o matar. Gonçalo acorda e chama Bárbara de assassina. Fernanda sai da casa de Artêmio e diz que vai ir na delegacia denunciar Artêmio e Bárbara pela morte de sua mãe. Franco diz que irá junto com ela e assinará a denúncia. Fernanda pergunta se ele vai assinar como Franco Santoro ou como Eduardo Juarez. Eduardo se surpreende ao saber que Fernanda já sabe da verdade. Quinta-feira, 7 de julho, penúltimo capítulo. Fernanda reclama por Eduardo ter mentido esse tempo todo. Ela o chama de covarde e diz que tem muito a agradecer a Franco Santoro, mas que Eduardo ela odeia. Eduardo diz que é um canalha. Gonçalo desmascara Bárbara e confessa saber que ela é uma assassina e que se chama Rebeca Sanches. Cínica, Bárbara diz à enfermeira que seu marido está tendo uma crise. Bárbara fica sozinha com Gonçalo e, de forma hipócrita, confessa seus crimes. Ela diz que sentia e que sente muito nojo dele e que teve que fingir amar ele durante todos esses anos. Bárbara tenta matar Gonçalo desligando seus aparelhos de respiração. Bárbara sai dali e diz a Santiago que o pai dele ficou chorando e pede que ele vai consolá-lo. Santiago a chama de desgraçada, enfrenta a hiena perguntando o que ela fez. Bárbara diz que não fez nada e sai. O doutor consegue estabilizar Gonçalo. Eduardo diz a Fernanda que tinha intenção de ir embora sem contar a verdade a ela, porque sabia que ela iria o odiar com toda a razão. Fernanda enfrenta Eduardo por ter destruído seu casamento e ter causado sofrimento a ela. Eduardo diz que quando recuperar a Aurora, ele irá embora para longe. Florzinha liga para Fernanda e diz que Adriano está na Cruz Roxa entre a vida e a morte, pois tentaram o matar na prisão. Lúcio liga para a Bárbara e pede muito dinheiro para poder liberar a Aurora. Adriano pede perdão a Fernanda por tudo de ruim que fez. Adriano não resiste e acaba morrendo. Úrsula sofre desconsolada. Bárbara entrega o dinheiro a Lúcio e se reencontra com Aurora. As duas se abraçam. Úrsula agradece Eduardo por ter pago o velório de Adriano. Fernanda diz a Eduardo que suspeita que foi Artêmio quem mandou matar Adriano. Aurora liga para Fernanda e diz que está em um hotel. Fernanda diz a Aurora que Franco e ela irão até lá para resgatá-la. Lúcio é surpreendido pelos capangas de Artêmio, mas ele já está sem Aurora. Bárbara volta ao hotel e se surpreende ao ver que a Aurora não está ali. Ela entra em desespero. Artêmio descobre que Bárbara conseguiu resgatar a Aurora antes dele. Na fazenda, Aurora e Santiago se reencontram e se beijam apaixonadamente. Artêmio liga para Bárbara e diz que a Aurora deve estar na fazenda Elizalde. Bárbara descobre que Franco Santoro é na verdade Eduardo Juarez. A Aurora vai para o quarto descansar. Bárbara chega na fazenda e exige que devolvam sua filha. Ela se ajoelha perante Santiago e implora que devolvam sua filha. Santiago não aceita e sobe para o quarto. Fernanda e Eduardo enfrentam a hiena. Fernanda diz a Bárbara que ela está nas mãos deles, pois matou Montserrat. Bárbara diz que isso é mais um delírio da louca da Liliana. Fernanda, furiosa, esbofeteia Bárbara e diz que essa foi a última vez que ela chamou sua irmã de louca. As duas discutem. No dia seguinte, Eduardo visita Gonçalo para se despedir dele.
Gonçalo revela já saber que ele é Eduardo e pede perdão por ter o afastado de sua mãe. Liliana conhece Aurora e se emociona ao saber que será tia. Eduardo se despede de seus amigos. Santiago confessa a Aurora todos os crimes que Bárbara e Artêmio cometeram. Ele diz que ambos foram responsáveis pela morte de sua mãe. Aurora fica chocada ao descobrir que foi sua própria mãe que mandou Camilo abusar dela. Eduardo se encontra com Oregon e pede que ele denuncie Bárbara pelo que fez com Liliana e declare contra ela. Oregon aceita. Fernanda revela a Santiago que Franco Santoro, na verdade, é Eduardo Juarez. Artêmio dá a ordem para matar Eduardo. Santiago pede que a irmã se reconcilie com Eduardo porque ela o ama. Steve entrega para Fernanda os documentos da herança de Ciro para Liliana. Fernanda entrega para Steve sua medalha e pede que ela entregue para Eduardo. O assassino contratado por Artêmio diz a Eduardo que vai cumprir as ordens de seu chefe. Ele dispara 3 vezes contra Eduardo, que cai no chão. Mais tarde, Steve e Jacinto encontram Eduardo quase sem vida. Aurora vai na casa de Artêmio e enfrenta ele e Bárbara. Aurora despreza os pais e diz que se envergonha de ser filha de um par de assassinos. Aurora insulta Bárbara e Artêmio e vai embora. Bárbara implora que Artêmio faça algo para impedir a Aurora de ir embora. Artêmio diz que não tem nenhum direito e que por isso não fará isso. Bárbara fica fora de si, saca uma arma e mata Artêmio bravo. Eduardo passa por uma cirurgia de emergência e seu estado é delicado e precisa ser transferido para um hospital norte-americano. Fernanda reza para que Eduardo não vá embora e que vá vê-la, pois o ama. Bárbara confessa ao delegado Loyola que matou Artêmio e se entrega para as autoridades. Eduardo é transferido para os Estados Unidos com urgência. Fernanda liga para Steve e ele mente dizendo que Eduardo foi embora. Fernanda chora e diz que perdeu seu amor. Sexta-feira, 8 de julho, último capítulo. Gonçalo se recupera. Ele diz a Aníbal que graças a Eduardo não perdeu sua família. Aníbal diz que agora se livraram de Bárbara e que ela pagará por seus crimes. Liliana chega no hospital acompanhada por seus irmãos. Gonçalo fica muito feliz e Liliana o abraça. Gardênia confessa a Margarida e Jacinto que foi ela que revelou a verdade a Fernanda. Jacinto e Margarida a recriminam. Gardênia se conforma e diz que Eduardo ama Fernanda e que já aceitou isso. Gonçalo enterra seu irmão Artêmio no jazigo da família Elizalde. Liliana se despede de seu tio. Semanas depois, começa o julgamento de Rebeca Sanches. Bárbara é condenada a 235 anos de prisão, mas que deverá passar 30 anos presa. Bárbara grita para Aurora que não quer a perder. Bárbara é levada para a enfermaria para ser tranquilizada. Bárbara golpeia a enfermeira, pega álcool e joga por seu corpo. Ela diz que vai ter Aurora, nem que seja por compaixão, e ateia fogo em seu corpo. Fernanda diz a Miguel que não o ama e que só pode amar Eduardo Juarez. Liliana se cura. Ciro se despede de Lili e diz que agora começa a vida dela. Priscila dá à luz. Vladimir chega ali no hospital e perante Aníbal e Gonçalo diz querer ver seu filho. Priscila confessa a Gonçalo que seu bebê é filho de Vladimir e que Aníbal sabia, mas que queria que fosse dele por pura ambição. Jacinto trabalha no centro comunitário. Gonçalo diz a Aníbal que ele deve começar de baixo para dar valor às coisas. Gardênia se torna secretária do centro comunitário. Fernanda se reencontra com Eduardo e os dois se abraçam emocionados. Fernanda mostra a Eduardo o centro comunitário. No presídio, Camilo pede perdão a Gonçalo por tudo de ruim que fez. Gonçalo perdoa e os dois se abraçam. Aníbal cuida das vacas da empresa. Fernanda e Eduardo se reconciliam e se beijam. Passa-se meses. Eduardo e Fernanda se casam. No presídio, Rebeca, Bárbara, recebe uma carta de Aurora, onde tem uma foto de seu filho. Aurora diz que isso é tudo que pode fazer por Rebeca. Rebeca ficou toda deformada e completamente sozinha. Aníbal declara seu apoio a Fernanda e Eduardo. Ele pede perdão à irmã e os dois se reconciliam.
Margarida e Jacinto serão pais. Vênus e Steve são felizes. Eduardo e Fernanda dançam na festa. Miguel pede a mão de Liliana para Gonçalo. Gonçalo aceita e Liliana e Miguel se beijam. Fernanda e Eduardo saem em lua de mel. Os dois se beijam e são felizes para sempre. Fim. Muito obrigado a todos que acompanharam os resumos aqui do canal. Deus os abençoe.